Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é, no terceiro episódio da série Refrescos, a gente vai falar de comportamento, solidão masculina e feminina, personalidades, e vamos pensar numa coisa que bateu muito na minha cabeça e eu vou soltar a provocação aqui pra galera, pra elas me dizerem o que elas pensam. Será que a gente tá pronta e prontos pra dar certo? E eu acho que a gente vai abrir, de repente, um debate interno aqui e, de repente, vai conectar isso com os negócios. Será que os negócios se preparam pra dar certo? Será? Esses testes também, eu acho que eles são situacionais, assim como a gente, né? A gente não age igual em todas as ocasiões, em todos os lugares. Lógico que a gente tem características nossas, que elas vão estar presentes em qualquer situação, mas esse negócio de ser muito resolutivo e muito objetivo e querer resolver as coisas e não ter muita paciência para enrolação, isso aí acontece comigo toda hora. Eu vou dar um exemplo de como que o autoconhecimento interfere diretamente em gestão. Eu e minha sócia, a gente fez um teste. E nesse teste foi entendido que, assim, na minha avaliação, eu sou uma liderança muito mais de inspiração, de motivação. Eu não sou boa em gerir, várias pessoas júnior. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver pessoas sêniores que precisam de inspiração e motivação, eu sou boa nisso. Porque, apesar da gente estar hiperconectado, a solidão não tem a ver com o estar próximo fisicamente, né? Isso é isolamento físico. Mas você pode estar sozinho, mesmo a gente aqui, nós três reunidas, e a gente se sentir sozinha porque a gente não está conectada de verdade. Olhando para trás, acho que eu tive um momento de solidão justamente nesse viés. Eu optei pela minha carreira e isso gerou várias questões. E quanto melhor eu fui, eu acho que mais isolada de algumas coisas eu fiquei. Eu já me senti sozinha em muitos momentos. Na verdade, a gente traça, às vezes, um objetivo de vida que a gente quer, acha que quer aquilo, e que ele pode mudar no meio do caminho, porque existem muitas coisas que você não tem conhecimento. Por exemplo, o meu. Eu tinha muita certeza que eu queria aquela carreira dentro da indústria. E aí, por isso que às vezes é tão difícil a gente tomar a decisão, porque a gente quer tanto e quando a gente consegue, a gente vai largar aquilo tudo, torna a decisão muito mais difícil. Bom, as não são nem mais convidadas, são detentoras dessa bancada que vocês já conhecem, mas vale a pena dizer. Carolina Oda e Kiara Barros estão comigo hoje aqui. Estamos ausentes com Dai Cola e Madu Vitorino, que não puderam estar conosco. Agendas são complicadas de conciliar, tá tudo certo. Quinta-feira, 14 de maio de 2026. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Bom, só para relembrar, a série Refrescos é mensal e com essas mulheres incríveis complementando a bancada comigo, a gente vai falar de todo tipo de assunto, tocando na cerveja em algumas situações ou não, na bebida alcoólica de uma maneira geral. Se você tiver sugestão de pauta ou de tema, manda pra gente lá no Instagram do Surra de Lúpulo, ou pra Oda, ou pra Kiara, enfim, o que vocês quiserem. A gente vai fazer duas observações aqui. No programa que a gente cita a Kátia Jorge, eu me equivoquei e chamei ela de Kátia Barbosa, que é uma mulher incrível, empresária no ramo de alimentação aqui do Rio de Janeiro, muitas pessoas vão conhecer, mas a gente estava falando da Kátia Jorge,
o nome dela foi corrigido antes de ir ao ar, nos posts e etc, mas a gente queria deixar essa memória aqui. E a segunda coisa foi falando sobre o primeiro curso de sommelier que foi realizado aqui no Brasil em 2010 e não em 2011, como nós citamos. Então, eu queria agradecer quem trouxe as informações pra gente. E, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Surra de Lúpulo, então considere ajudar esse projeto independente a continuar existindo. Você pode virar mecenas através do site apoia.se/Surra de Lúpulo e ainda de forma absolutamente gratuita, você pode ajudar compartilhando esse episódio, avaliando o podcast com 5 estrelas, gente. Não vai lá no Spotify dar 4 estrelas não, tá? Nem perde teu tempo nessa, porra. Vai lá dar 5, cacete. Pequenos gestos fazem o Surra chegar mais longe. Bom, vamos começar. A Oda, no último episódio, que ela é uma provocadora maravilhosa, chegou e mandou pra gente um link pra que todas nós fizéssemos um teste de personalidade. E aí a gente fez, porque, porra, a gente tá num grupo cuja provocação é bem vista. Que bom, né? Né? Vamos provocar e vamos, né? Eu acho super, faz pensar e etc. Ao longo do dia foram chegando os prints do resultado desse teste de personalidade. Quem quer começar comentando? É importante também comentar qual é o teste, porque eu conheço, é de uma mulher, a Bruna, que ela é uma pessoa, assim, muito excelente em neurociência e outras questões, assim, né? Então, ela desenvolveu esse teste que eu passei pra minha família inteira, passei pra namorado, passei pra amiga. Eu falei, gente, vamos todo mundo fazer. E é maravilhoso, porque você começa a entender o comportamento das pessoas. Então, é um projeto da Bruna, que chama Mind Match, que eu acho que recomendo aí para as pessoas acessarem assim como a gente acessou. Provoque a sua família, vai ser produtivo. Exato. A gente vai deixar o link do Mind Match no post lá do blog para vocês poderem clicar e fazer o teste de vocês. Podem mandar pra gente também, que a gente faz comparações aqui. Não precisa pagar nada, tá, gente? Exatamente. Enfim, Kiara, você quer comentar alguma coisa especificamente sobre o seu, de repente? Menina, oi, povo. Eu nem dei oi. Então, eu tava aqui rindo, porque quando Carol mandou um teste de personalidade, eu digo, vixe Maria, a gente vai expor mesmo? Sendo que eu nem preciso falar, que eu acho que o que deu no teste todo mundo meio que já vê. Assim, é muito explícito. Eu levei pra minha terapia, viu? Eu mandei minha psicóloga fazer também. Eu disse, eu fiz, vou lhe falar o que é que deu, mas você faça o seu também. E vamos comparar pra ver se você tem match comigo na terapia. É lógico. E na outra sessão eu disse, e aí, eu que cobrei, você fez? Maravilhosa. Ou seja, já tá de cara deflagrando uma das características que aparece no mapa da Kiara, que é esse alto grau de compromisso. Claro. Eu te faço uma provocação e você, por favor, me traga a resposta, né? É, claro, coitada da minha psicóloga, não sei como ela me aguenta. Mas a gente, pra ficar são e continuar trabalhando nessa área de bebidas, meu filho, tem que fazer terapia, né? Pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Com certeza. Não, eu adorei o teste. Eu acho que realmente tem muito a ver com o que eu acho da minha personalidade. Mas é óbvio que esses testes também, eu acho que eles são situacionais, assim como a gente, né? A gente não age igual em todas as ocasiões, em todos os lugares. Lógico que a gente tem características nossas, que elas vão estar presentes em qualquer situação. Mas esse negócio de ser muito resolutivo e muito objetivo e querer resolver as coisas e não ter muita paciência para enrolação, isso aí acontece comigo toda hora, viu? Mas tem certas coisas, a parte da agradabilidade, que não é muito meu forte. Tamo junto. Com meus amigos eu funciono diferente, tá? Mas com amigos, se não for muito próximo, a agradabilidade não vai lá pra cima, não. Mas o que eu acho desses testes é muito isso também, Ludi. Assim, depende da situação que você tá, lógico que o nosso comportamento ele vai mudar também, claro. Mas eles indicam refazer também. De tempo em tempo você pode refazer. Ah, menina, mas vai dar a mesma coisa? Então, mas ó, eu tenho duas coisas que eu queria pontuar na tua fala. Eu falo com a Ana Lu em casa que cada um tem a Ludmilla que merece. Não é todo mundo que recebe a mesma Ludmilla. Boa, vou usar essa frase. Entendeu? Então, assim,
se você é uma pessoa muito próxima de mim, muito querida, muito educada comigo, enfim, blá, eu vou ser uma Ludmilla com você. Se você não tem isso pra me oferecer, eu vou ser outra Ludmilla com você. Isso não é falsidade. Isso é apenas o tipo, a lei da ação e reação, né? A gente também não pode entregar nosso ouro todo de uma vez só pra todo mundo. Mas enfim, eu vou trazer as características de Kiara, de Carol Oda, os pontos fortes e os meus, pra gente entender que essa geração veio forte, tá, gente? Essa geração é boa. Cuidado com esse episódio. Esse refrescos aqui tá bem intenso, gente. Bem intenso, ó. A Kiara tem alta capacidade de liderança operacional, tá fazendo tudo certo. Boa tolerância à pressão, inovação com execução. Gente, pelo amor de Deus, contrata essa mulher pra fazer consultoria na empresa de vocês. Me contrata! Energia social pra mobilizar pessoas. Isso é um bloco de carnaval em forma de gente, entendeu? E o perfil é consistente e estável. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, você é um profissional, ó, top 10. Carol Oda, forte pensamento estratégico. Isso ela entregou no primeiro programa. Enquanto tava todo mundo ainda julgando o concurso, eu tava fazendo carta de cerveja. Depois que acabou, não quero mais fazer carta de cerveja, eu tô em outro lugar. Ou seja, ela tá sempre surfando a próxima tendência. É a early adopter do grupo, digamos assim, né? Ainda bem que eu sou consultora também, né, gente? Aí, Ainda ó. bem, ó aí, gente. Contrata! Aí, ó, vamos contratar aos cuidados. Alta estabilidade emocional. Olha que maravilhoso. Que não é fácil ter estabilidade emocional. Não perder o réu primário não é fácil. Imagina quando perde. Imagina quando perde. Eu não me espalho não, mas quando eu me espalho ninguém me junta. Organização com criatividade, capacidade analítica e boa tomada de decisão sob pressão. Olha só. Tá vendo? Aí vamos às minhas características: alta capacidade de mobilização, forte orientação a resultados, adoro entregar coisa, comunicação assertiva. Olha só! Energia para puxar projetos, ou seja, eu sou um burro de carga, e capacidade de liderança direta, as pessoas gostando ou não. Por isso que ela tá onde tá. Exatamente. Eu não vou falar dos pontos fortes da Ecola, nem de Madu, porque elas não estão aqui para comentar. Faremos isso no próximo Refrescos, se for possível. Mas eu acho que a gente já deixa aqui, para quem conhece um pouco da Oda e um pouco da Kiara, que são profissionais altamente recomendadas e que estão prontas a atuar sob pressão, com inovação, com liderança, consultorias, ó. Só buscá-las, por favor, nos Instagrams. Quem coloca pressão sou eu agora, menina. Muito bom. Será que... É que assim, vou soltar aqui uma que de repente faz sentido ou não. Imagina, Kiara, você que já fez consultoria em várias cervejarias ou outras indústrias, e a Carol que já fez consultoria para abertura de vários negócios em vários ramos, restaurante, cervejaria, café. Será que era possível criar um teste de personalidade para o próprio negócio? Do tipo assim, depois que você vai lá, chega, faz o diagnóstico para fazer a consultoria. Qual era o nível de agradabilidade ou barra hospitalidade? Qual era o nível de comprometimento do negócio com a hospitalidade que foi pretendida? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente fosse transpor pro negócio? Se a empresa, se o CNPJ fosse uma pessoa? Olha, CNPJ, como pessoa, a gente fala de cultura organizacional, né? Uhum. E que sempre vai ser ligada a donos. Então, as características do dono, a gente brinca, assim, eu e minha sócia, que assim, dá pra você fazer quase liga os pontos. Uhum. Característica do dono com características da operação. Então, a gente tá diretamente ligado. É quase palpável a relação. Então, eu acho que é muito essa história que a gente fala de teste, que eu sou uma pessoa doida por autoconhecimento. Eu acho que se donos se conhecessem muito bem, eles entenderiam melhor o que acontece. Porque muitas vezes tem uma desconexão do que o sócio quer. Ele fala que ele quer, mas ele ajuda a construir de outra forma. Mas ele não percebe que ele está construindo de outra forma oposta. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo de como que o autoconhecimento interfere diretamente em gestão. Eu e minha sócia, a gente fez um teste. E nesse teste foi entendido que, assim, na minha avaliação, eu como liderança, eu sou uma liderança de muito mais de inspiração, de motivação. Eu não sou boa em gerir, várias pessoas júnior. Se me colocar para gerir 20 pessoas júnior, eu não sou boa. Uhum. Então, assim, olha a diferença que faz essa informação. Eu já sei que eu não sou essa pessoa, mas ao mesmo tempo, se eu tiver pessoas sêniores que precisam de inspiração e motivação, eu sou boa nisso. Então, assim, como faz eu e minha sócia, isso eu acho que seria em sócio, seria maravilhoso, em grupos e tal. Você entende, assim, é muito bom a gente saber no que a gente não é bom. Sim. Ou então, igual a gente falou assim, a história da agradabilidade. Eu sou sincerona, eu falo as coisas de um jeito difícil e tal. Quando eu tenho que falar alguma coisa muito difícil no diagnóstico, minha sócia que vai falar, não sou eu, sabe? Então, assim, gente, o autoconhecimento em gestão, ele é maravilhoso, assim. Principalmente pra gente saber assim, olha,
não sirvo para esse cargo. E em contratação, acho que falta muito isso também. Porque a gente contrata um líder sem investigar comportamentos nele, a gente vai numa habilidade técnica e depois não vai funcionar porque você chama uma pessoa tipo eu para liderar 30 pessoas que nunca trabalharam na área. Não vai funcionar. E depois a pessoa é vista como incompetente, sendo que na verdade ela não servia para aquilo lá. Então acho que são esses exemplos de autoconhecimento como gestão de CNPJ. Né? E nunca vai ter, a gente que entra com consultoria, assim, é impossível mudar uma cultura de empresa de baixo para cima. Então, quando falam assim, treina a minha equipe e nenhuma liderança se envolve, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a gente sempre começa de cima para baixo. Eu brinco que quando eu falo de cultura organizacional, eu ponho a foto de um filtro de café. Você joga a água em cima e o cliente recebe o café embaixo, mas isso nunca vai ser inverso, né? Então, olha como o PJ é muito referente às PF que inventaram o negócio. Entendi. Então, o negócio vai estar diretamente ligado, o CNPJ vai estar diretamente ligado ao teste de personalidade da pessoa física que inventou o CNPJ. Kiara, você concorda? Fábricas, você também pensa assim? Não, completamente. Completamente. Ó, chega consultoria, né? O dono da fábrica chega e te contrata primeiro para resolver todos os problemas em um dia. É mágica. Eu digo, meu filho, eu sei fazer cerveja. Mágica eu ainda não aprendi, mas vamos lá. E outra coisa, na verdade, ele não quer aquilo que ele está te contratando para fazer. Ele diz que quer melhorar a qualidade, que quer, mas na prática, a primeira coisa que ele faz é tirar as pessoas da rotina para fazer o que ele acha que é mais urgente, que é vender cerveja, seja ela como estiver. Então, nem sempre o discurso está alinhado com a prática e com quem a pessoa é, como a Carol falou. Então, cultura, não adianta escrever uma cultura no papel, porque a cultura se vive, não tem como você querer que o funcionário siga 5 frases que estão escritas lá na parede, se isso não é vivido na prática. Então, eu concordo completamente. É a personalidade, ela está impressa lá no chão da fábrica, no bar, né? Então, assim, as pessoas, elas constroem aquele ambiente, mas elas só conseguem construir aquele ambiente se ele realmente for assim. Se elas forem tratadas bem, se elas vão reagir dessa forma. Senão, como é que você vai oferecer hospitalidade se você não recebe isso de cima? É complicado, né? Se você vai lá num restaurante que a Oda fez uma consultoria e você come qualquer coisa na refeição dos funcionários, é horrível. Como é que você está feliz, sorrindo lá na frente? Então, a hospitalidade é só para o cliente, não é para quem está lá no serviço. Então, assim, isso acontece muito em fábrica, né? O discurso é sempre diferente, quase sempre não, senão o povo vai me matar, quase sempre diferente do que acontece na prática. Tamo junto. Né? Então, assim, dá para traçar um teste de personalidade. Vamos fazer teste 360? Eu acho isso uma boa. A gente fazer um teste avaliando o outro, para a gente ver como as pessoas nos enxergam também. Eu acho que isso também é interessante, para ver se o cara crachá tá batendo. Raramente acho que bate, né? Uma coisa então, assim, isso é muito legal. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia avaliação dos funcionários e tinha uma avaliação que era 360. Eu avaliava meus funcionários, meus pares me avaliavam, a gente se avaliava e a gente avaliava para cima. Uhum. E ao contrário também. Então, era legal ver a visão que as outras pessoas têm em funções diferentes, em níveis hierárquicos diferentes de quem é você. Eu acho que isso dá muito material, se você tiver maturidade de ler aquilo e entender aqueles feedbacks, do que você pode melhorar, porque independente de você concordar ou não, aquilo é uma opinião que você precisa pensar sobre. Se você discorda, mas a pessoa percebe, não importa se você é ou não. É aquilo que ela está percebendo de você. E aí, o que é que você está fazendo para ter essa imagem, para as pessoas acharem isso? Eu não estou dizendo que a gente tem que se importar toda hora com o povo pensa, não, mas tem feedbacks que são muito importantes para a gente se autoavaliar. Às vezes a gente acha que está agindo de uma forma e isso está chegando na ponta. A comunicação não está sendo tão efetiva que nem a de Ludi, que tem a comunicação assertiva. Então, eu acho que ouvir do outro o que ele pensa de você, de como você trabalha, de como você age, também é muito importante. Então, você falou uma coisa que é bem legal conectar para a gente falar de negócios de uma maneira geral, de como os negócios se colocam, de como eles se apresentam, que é a comunicação de uma maneira geral, ela tem pelo menos 2 pessoas, né?
a pessoa que está falando e a pessoa que está recebendo a informação. E são duas pessoas que vêm de lugares diferentes, são distintas. E a comunicação, para ela ser boa, não basta aquilo, eu tô te dizendo que você é bonita. Aí você chega e fala assim, mas você não disse que eu sou inteligente. Eu não falei que você é burra, eu falei que você é bonita. Então, assim, é preciso haver existem muitos ruídos no meio desse caminho que podem acontecer, mesmo sendo uma comunicação tão direta. Então, eu acho que até as empresas, na hora de se colocarem, como a gente fala muito de Instagram e etc., tem que pensar se a comunicação que ela está levando para a rede social, por exemplo, a tentar vender o produto dela, se está correta, ou dentro das fábricas, para criar processos, para criar manuais, se faz sentido para quem está recebendo, entende? Do tipo, a gente às vezes na cerveja especial, artesanal, independente, o nome que a gente for dar aqui nesse negócio, quando a gente criou certas mensagens, a Oda já trouxe a história do beber menos, beber melhor. Até onde essa comunicação, ela tá sendo real ou ela tá sendo, de alguma maneira, excludente também, né? Coerência de tudo é difícil também na comunicação, né? Acho que a gente também sim. cobra uma coerência, assim. Acho que ninguém é coerente em tudo, assim, mas eu acho que essa autorreflexão que é difícil também. E a gente que sempre, a gente falando aqui, né? Eu e a Chiara como consultora, a gente tem a mesma opinião. E a gente sempre acaba, né, esbarrando numa questão ali um pouco de gênero, vamos dizer assim. Eu tava falando com a Thalita outro dia, que também tá ligada ao curso ao teste de personalidade, ao Mind Match, ela falou, a maior parte das pessoas que respondem são mulheres. Então a gente tem meio que um resultado compilado meio enviesado, porque é muito mais mulher. No Brasil, acho que 70% das pessoas que fazem terapia são mulheres. Então, e assim, eu e a Chiara, acho que a gente pode, assim, a gente tá em mercado muito masculino. Então também, quando a gente vê essa percepção e a diferença que é o autoconhecimento em lideranças masculinas e femininas. Né, acho que eu tô falando sobre dados aqui, tá, gente? Uhum. Então, acho que tem essa dificuldade, muitas vezes, em consultorias, que acho que ela falou, quando a pessoa acha que ela quer uma coisa, aí, na verdade, ela não quer ouvir, ela não se reconhece, né? Então, eu acho que também a gente tá em mercados muito masculinos, tem esse ponto para lidar, assim, nas gestões dos negócios. Faz sentido total. Antes de continuar, um papo rápido sobre quem torna esse podcast possível. A Pineapple Leveduras. Quem faz cerveja, seja profissionalmente ou em casa, sabe que levedura não é detalhe. Ela é variável, mas que define o que está dentro do copo. Mais do que adjunto, mais do que lúpulo no dry hop, mais do que qualquer ajuste na receita de última hora. Por isso, a Pineapple tem um catálogo técnico pensado para cervejeiro que quer qualidade, garantia e previsibilidade. São 90 anos produzindo as melhores soluções para fermentação e aqui no Brasil eles contam com 8 cepas diferentes e uma assistência técnica competente, dedicada para te ajudar a obter os melhores resultados para sua cerveja. Se você ainda não conhece o portfólio deles, acesse o Instagram @pineapple.ingredientes para conhecer. E aí você agora chegou e trouxe a questão, a gente tá falando de comportamento, a gente tá falando de personalidade, e eu acho que, e aí falamos de gênero um pouquinho, eu acho que a gente podia dar um passo pro nosso próximo tema, que tem a ver com solidão. E é um momento contraditório falar de solidão, porque a gente tá absolutamente hiperconectado. Por exemplo, antes da pandemia, seria quase impossível a gente falar que a gente estaria fazendo essa gravação assim. Os podcasts acabavam fazendo gravações apenas presenciais. As reuniões, você fala, não, eu tenho que ir em São Paulo fazer uma reunião com a Oda, não, eu tenho que ir não sei aonde fazer uma reunião com a Day, eu tenho que ir não sei aonde fazer uma reunião com a Chiara. Não, hoje a gente pega aqui, tá todo mundo no mesmo horário, no link, a gente tá hiperconectado, mas ao mesmo tempo a gente tá mais sozinho, as relações estão mais superficiais. E onde isso toca homens e mulheres, em que lugar? Chiara, você quer começar comentando? Vixe, esse assunto aí é complicado, né? Porque apesar da gente estar hiperconectado, a solidão não tem a ver com o estar próximo fisicamente, né? Isso é isolamento físico. Mas você pode estar sozinho, mesmo a gente aqui, nós três reunidas, e a gente se sentir sozinha porque a gente não está conectada de verdade. Uhum. Então, existe o isolamento social físico, junto com a solidão também, porque tem pessoas que fazem esse isolamento e não necessariamente estão se sentindo sozinhos. Eu gosto de ficar sozinha. Às vezes eu dou uma isolada porque eu quero fazer minhas coisas, eu quero ler, eu quero ter um tempo meu, eu gosto de fazer coisas sozinha. E isso é uma escolha, né?
Isso é totalmente diferente de você realmente se isolar socialmente e sentir sozinho a ponto de entrar numa depressão, esse tipo de coisa. Então, eu acho que são coisas diferentes. Às vezes a gente tá no meio de uma festa, num bar, e você tá totalmente desconectado com aquelas pessoas, com aquele ambiente, né? Eu acho que essa questão da pós-pandemia, ela talvez tenha aumentado. A OMS trata isso quase como uma epidemia, né? A solidão como uma epidemia, porque as pessoas se isolaram por necessidade, porque precisavam naquele momento, mas a gente vê cada vez isso acontecendo mais, as pessoas ficando mais sozinhas. E aí a gente pensa na questão, a gente trabalha com bebida, não tem como a gente não pensar nisso, no álcool junto com a solidão, o que é que pode causar. Eu leio muito aqueles relatórios da CISA, que é uma ONG, é uma OSC que a gente tem aqui no Brasil, que fala sobre saúde e álcool. Eles não falam diretamente de solidão, mas eles falam muito da relação do álcool com outras doenças, assim, que tem tudo a ver também, né? Depressão, alguns distúrbios mentais até, e essa relação entre o álcool. Porque o álcool, ele pode esconder, teoricamente, alguns problemas emocionais que já estão ali. Então, às vezes, a pessoa busca no copo uma saída, né? Talvez seja uma solução para um problema social, em um dado momento, mas não vai resolver o problema emocional que ela já tem ali. Então, por isso que eu estou dizendo, esse copo, para resolver um problema social, a pessoa pode estar no bar e, mesmo assim, ela está se sentindo sozinha. Né? É um tema complexo esse. Sim, sim. E aí, Oda, o que você acha que você tem pra trazer nesse... Então, solidão, gente, eu não sou essa pessoa, né? Acho que eu não sei dizer muito esse sentimento, assim, graças a Deus, eu não... Mas eu me interesso muito por comportamento, entendo isso também, né, questão de gestão de pessoas, né? Então, a OMS hoje, né, já trata a solidão como uma epidemia. Você ser uma pessoa com esse sentimento é como se você fumasse, acho que 15 cigarros por dia. Putz. Então, essa informação, assim, eu vi num evento da KPMG, assim, sobre tendências e tal. Falando, gente, olha o mal que faz isso. E isso acomete muito homens, né? Porque eles têm mais dificuldade nas amizades profundas, nas relações e tal. Homens são muito... Nessa solidão, homens ficam muito viciados em videogame e pornografia. Então, o que vai desenrolando, né? Quando a gente fala de consumo de álcool, de droga, aí eu já não tenho esses dados, também não tenho conhecimento de causa. Mas, assim, a solidão é isso, ela é uma epidemia. E aí, acho que quando a gente fala da vida do bar, as pessoas sozinhas no balcão, consumo de álcool e tal, como que isso vai chegando na gente e nas equipes também. Quanto que o convívio com a equipe do bar e do restaurante é o maior convívio que a pessoa tem na vida. Então, assim, como que a vida social da pessoa está somente no trabalho. E aí a relevância que causa na empresa, se você olhar para um monte de funcionário, que assim, a vida social dele é isso aqui. É o que ele vem fazer aqui, depois ele vai para casa dele e joga videogame até de madrugada. Então, acho que isso desperta várias coisas e várias responsabilidades e várias complexidades hoje em equipes e em relações, assim. Acho que não tem como excluir que isso está sendo permeado no comportamento, nas dinâmicas de todo mundo, né? Então, eu vou trazer uma coisa aqui. Eu, pesquisando sobre esse tema, cheguei num estudo que fala sobre o abuso de álcool pelas mulheres em virtude da solidão. Então, a gente está falando de abuso de álcool de fato já, ou seja, um problema, né? Por conta de uma situação, a mulher fez o abuso de álcool e está em tratamento. Ou seja, são mulheres que comprovadamente estavam fazendo um tratamento contra o álcool. O link para esse estudo estará também no blog post. E aí o estudo fala que o álcool ele começa como uma ferramenta de socialização e prazer, né? Tipo, para sair, festa, clube, danceteria, aliviar a timidez, integração social. E aí depois, para a mulher, ele vira um vetor de exclusão e solidão. Porque a mulher, quando bebe, seja se excedendo ou não, ela fica numa posição de ser mal vista, digamos assim. Para o homem, esse consumo, mesmo exagerado, ele é mais tolerado, né? Então, a gente associa a presença masculina nos bares, nos botequins, isso não é lugar de mulher. A gente deve ter ouvido isso 200 milhões de vezes, né? Então, aí a dependência masculina ao álcool, ela recebe mais compreensão familiar e social. A feminina já é tratada como uma falha moral, aí rola o abandono, né? Porque vão identificar que essa mulher tá abandonando os filhos, o marido. Mas esse marido, esse pai, ele nunca tá abandonando ninguém. Ele recebe, assim como a gente vê em outros depoimentos, o Drauzio Varela, no livro dele
sobre o período que ele trabalhou em presídios, fala sobre isso. Ele fala, a gente vê nos presídios masculinos os homens sendo visitados pelas irmãs, pelas mães, pelas namoradas, pelas esposas, e as mulheres absolutamente abandonadas pela família inteira, né? Então, a solidão, ela permeia os gêneros de maneira absolutamente diferente, e eu ainda acho que rola uma passabilidade pros caras de um jeito absurdo, assim, né? Tem, a Carol compartilhou com a gente um link do UOL, que vai também estar no blog post, tem uma entrevista da psicanalista Ana Sui com o Antônio Tabet, né, que ela fala um pouco dessa perda da posição de proteção que o homem tem que ter. Então, gente, desculpa, Ana Sui, desculpa, mas eu acho que isso fica meio que uma passada de mão na cabeça, entendeu? E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. O que vocês acham? Se vocês identificam esses recortes de gênero dessa maneira também, ou se nada a ver? Pensar. Cara, eu concordo com isso, assim, muito, porque é lógico que como isso é enxergado é totalmente diferente, né? Porque eu acho que, de uma certa maneira, quando uma mulher está nessa situação, lógico que a gente não pode falar de uma maneira geral, porque existe contexto social, existe acesso e as coisas. Então, por exemplo, tem mulheres que estão numa situação de solidão, por exemplo, que elas não conseguem entender e nem onde tem como buscar ajuda e onde buscar ajuda. Uhum. Mas, de uma maneira geral, as mulheres, elas buscam mais ajuda que os homens. Sim. E aí, a maneira da reação disso, ela pode ser muito diferente. Uma mulher, ela pode se isolar, ficar depressiva, e o outro cara pode procurar a solução em outras coisas, como no bar, tá? E ele tá ali socializando, entre aspas, aumentando o consumo de bebida. Então, aparentemente, é ok pro cara fazer isso e aí ninguém percebe que ele tá numa situação dessa, mas se uma mulher faz a mesma coisa, é totalmente reprovável, né? Então, lógico que o recorte de gênero, ele é visível, assim, e como a gente reage às coisas também é totalmente diferente. Que Carol falou muito certo. Qual o maior percentual de pessoas que fazem terapia? É mulher, ó. Sim. Homem não procura ajuda. Ele vai até e acha que tá tudo certo. Tem um monte de gente passando a mão na cabeça, passando pano. A gente estava aqui falando, eu falei, a gente fala de solidão, tem várias interpretações da mesma palavra, né? Aí eu coloquei aqui para entender na história da OMS o que significa para eles. É um sentimento doloroso e subjetivo de desconexão, surgindo da disparidade entre as conexões sociais que uma pessoa deseja e aquelas que ela realmente possui. É um sentimento de isolamento social, né? Então, assim, eu achei bom isso, essa história de solidão é uma disparidade entre o que você queria ter e o que você tem. E aí, acho que falando da questão de gênero, aí vamos, né? Que também foi a matéria do final de semana, link para todo lado. Todo mundo compartilhou o link da Folha da mulher hétero no mapa da fome e tal. Que, assim, tem 7 milhões a mais de mulheres solteiras do que homens. Assim, não tem um recorte de se é hétero, se não é e tal, mas, assim, tem 7 milhões a mais de mulheres solteiras. Assim, já tem uma equação matemática que tá funcionando. Então, se você pensar, se solidão que você queria ter que você não tem, quantas pessoas queriam estar com alguém e não estão e não tá? Fala da mulher hétero, então, gente, tem 1000 motivos pra ela não tá. E a matéria da Folha do final de semana é sobre os 1000 motivos que falam sobre ela não tá. E aí eu acho que entram outras questões, assim, que a gente pode... Depois acho que já vira um gancho para a próxima pauta, que é essa história do sucesso. As mulheres hoje estão desenvolvendo financeiramente, socialmente, profissionalmente, em vários mentes da vida a gente está desenvolvendo. E o quanto que isso, no final, te deixa mais solitária, mais sozinha. Quanto que é mais difícil você se relacionar. Quanto que gera de, sei lá, desde inveja a várias outras coisas, assim. Então, eu acho que também tem esse outro lugar de solidão também. Sim. Que você optou em olhar para sua carreira. E você vai olhar para sua carreira vai ser o grande lance, dependendo da sua idade. Seus pais já estão mais velhos, ou já foram, e você tá aqui, você é a ancestralidade agora, você não teve filha. Você não consegue se relacionar com ninguém, você trabalha. E aí você chega em casa e é isso, você viaja e tal. E aí vai juntando os grupos das amigas, que eu acho o grande lance é que tem esse grupo das amigas que fazem a nossa existência... É quem salva, gente. É quem salva, assim, é quem salva. Então eu acho que pode ter esse viés também, assim, desse desenvolvimento profissional e financeiro da mulher e que tira ela do lugar em que o sonho dela era casar e ter filho também. E aí depois ela volta e fala, talvez meu sonho seja esse, agora como que eu conquisto isso, sendo que agora eu fiquei deslocada do que esperam de mim, né? É porque eu acho que nem sempre a gente sabe necessariamente o que a gente quer. Eu vou chegar nessa frase. Eu tenho um grande amigo que ele me dizia, a gente conversava muito, uma época que eu estava repensando minha carreira, que uma época que eu pensei em sair
tomei a decisão de sair da indústria, que maturou por anos, né? Essa ideia. E ele me disse o seguinte: Kiara, quanto mais você cresce, mais sozinha você fica. E não importa se você tem um relacionamento, se você tem família, certas posições que você assume na sua vida e profissionais, escolhas de vida, te isolam. Mesmo que você seja casada, tenha filho, que inclusive eu era na época, mas é porque você dedica a sua vida, seu tempo, mesmo quando você está em casa, aquelas funções que você tem. No meu caso era assim. Então, para mim, meu trabalho era basicamente 24 horas, porque você fica ligado àquela função o tempo inteiro. Não vou entrar nos detalhes, mas o fato de eu ter perdido meu pai foi um ponto muito importante para a virada de chave e a tomada da decisão de eu não querer mais essa vida, que eu amava muito. Então, veja, são decisões difíceis o tempo todo que você tem que fazer. E esse isolamento que a minha função, meu trabalho, cada vez mais causava para mim, me fez tomar a decisão de não querer mais fazer isso e de escolher outra coisa para fazer. Eu trabalho hoje menos? Não, mas hoje eu tenho escolhas. Eu tenho escolha de não me isolar das pessoas que eu gosto por causa do trabalho, né? Que sugava a minha vida quase que por completo. Então, assim, com certeza, quando a gente vai ascendendo profissionalmente, dependendo das nossas escolhas, a gente vai se isolando, mesmo que a gente esteja rodeada de gente. Gente, até o Fernando Henrique falava isso, gente. O Fernando Henrique falava, eu sempre uso essa frase, a liderança é solitária. Totalmente solitária. As decisões são só suas. Dependendo do nível que você tá, não dá. Além das decisões serem só suas, você não tem como dividir com ninguém. Tem o ônus e o bônus disso, é óbvio. Mas na sua vida também. Porque você está sendo sugada de uma certa forma para aquele lugar ali. Pelo menos assim, depende também da personalidade de cada um, né? Eu sou extremamente comprometida e é louca do negócio do trabalho. Ah, jura? A gente não tinha percebido pelo teste de personalidade. Aliás, aqui nesse grupo das 5, eu acho que é pouco. Não tem. E aí eu não conseguia me livrar desses pensamentos, Deus me livre. Então, essa foi o grande motivo. Então, eu agora vou mudar agora. Eu tô vendo que tinha solidão no meio. Eu nunca tinha olhado por esse prisma da minha saída da indústria. Tá vendo? Esse programa tá fazendo com que a gente converse. E esse é o princípio da terapia. Minhas amigas e meus amigos. Vou levar pra minha terapia, viu, Ludmila? Então, mas esse é o princípio da terapia que eu sempre falei, sem ter muito entendimento sobre o assunto, que é: você chega na terapia, vai contar um problema que você teve com amor ou com amizade, tal, aí você fala: aí ele falou pipipi, popopó. Aí eu falei, não. Aí você começa a se ouvir e você fala: gente, eu falei isso. O princípio da terapia, pra mim, é eu me ouvir contando as coisas. Tipo, eu não acho que eu tenho razão. Aliás, eu tenho pouquíssima dificuldade de mudar de ideia quando a pessoa tem bons argumentos pra mim, entendeu? E às vezes os argumentos são meus mesmo, que tipo assim, gente, como é que eu falei isso? Então, assim, eu acho que a gente aqui tá fazendo uma coisa que é pensar. Óbvio, enquanto a gente fala, a gente tá pensando e a gente tá se ouvindo. E no que a gente tá se ouvindo, a gente tá falando: nossa, talvez isso tivesse ligado a um momento de solidão e que, enfim, agora tem uma maturidade associada a saber que eu não posso trabalhar 24 horas por dia. Eu tenho que ter o meu tempo para me conectar com outras coisas que me interessam, mesmo que eu esteja sozinha fazendo essas coisas, né? Enfim, eu acho que coisas que vocês trouxeram e que são muito atuais, que é o fato da mulher estar mais emancipada profissionalmente, ganhando o próprio dinheiro, ocupando posições de poder, ganhando salários, talvez, em alguns casos, raros casos, mais do que os homens, estão deixando os homens mais solitários, por exemplo. Apesar de eu não achar que isso é motivo, eles têm que resolver isso de outro jeito. Com solitários e com raiva, no caso. Exato! E aí a gente vê essa explosão, que eu não acho que é explosão, tá? Esses números de feminicídio que a gente ouve por aí, eles não são explosão, eles acontecem desde que o mundo é mundo, mas agora tá todo mundo com o celular na mão, agora tá todo mundo... Mais pessoas estão reportando. Eu de fato, acho que a gente ainda não tem dados para dizer que os dados de feminicídio aumentaram ou se eles estão sendo mais reportados porque a gente tem mais condições de falar sobre isso. Acho que antes era subnotificado. Mas o que eu quero dizer é que talvez isso ainda vai piorar um pouco até melhorar, porque a gente ainda está num processo de mudança da figura da mulher no mercado de trabalho de uma maneira geral, e sendo mãe também, sendo esposa, lá. Eu queria só complementar uma coisa, porque eu comecei a falar um negócio, emendei com outra coisa e não terminei, que eu falei: a gente não sabe o que a gente quer. Eu vou explicar a frase. Na verdade, a gente traça, às vezes, um objetivo de vida que a gente quer, acha que quer aquilo, e que ele pode mudar no meio do caminho, porque existem muitas coisas que você não tem conhecimento. Por exemplo, o meu.
Eu tinha muita certeza que eu queria aquela carreira dentro da indústria. E aí, por isso que às vezes é tão difícil a gente tomar a decisão, porque a gente quer tanto e quando a gente consegue, a gente vai largar aquilo tudo, e torna a decisão muito mais difícil. Pois é. E aí, o que é ter sucesso? Ter sucesso é aquilo que eu estava almejando antes, eu não posso mudar de ideia e ter sucesso em outro lugar, fazendo uma outra coisa. Por que tem que ser aquilo que eu planejei inicialmente? Então, assim, às vezes a gente ter tanta certeza do que a gente quer, entre aspas, impede que a gente chegue em alguns lugares. Por isso que eu falei, a gente às vezes não sabe realmente o que a gente quer. E tudo bem, a gente pode mudar de rota. Uhum. Então, Kiara, vamos conectar. Isso que você acabou de falar tem tudo a ver com a provocação para o nosso terceiro tema que a gente fez no nosso pré-papo, que é: a gente está preparado para dar certo? E aí a gente vai conseguir conectar perfeitamente com negócios, com outras áreas, além das áreas pessoais. Então, um pouco isso. A Kiara chegou e falou, o meu sonho era estar no lugar que eu tava. Eu cheguei no lugar que eu tava, sentei no lugar que eu tava e falei, puta que pariu, que merda esse lugar. Não é isso que eu quero. Então, assim, já aconteceu comigo algumas vezes, do tipo, eu planejo uma coisa, consigo chegar a termo, porque, novamente, gosto de entregar coisas, tá ali no meu teste de personalidade, eu gosto de realizar coisas. Chego nesse lugar, na realização, alguém vai lá, solta o confete na minha cara e eu não tô me sentindo do jeito que eu deveria me sentir. E aí, quando eu falei isso aqui, ambas deram uma regalada de olho, do tipo assim, como assim? Aí depois, quando a gente vai aterrissando o assunto, você vai pensando um pouco mais sobre isso. Kiara acabou de trazer a experiência dela. Carol, você, depois que a gente começou a conversar nisso aqui, você já se percebeu assim, de alguma maneira? Ou ainda não, ou só tá com a cabeça grande? Não, eu tô pensando que eu falei, né? Eu falei, não, gente, história da solidão e tal. Tipo, que não, graças a Deus. Mas assim, hoje, né? Mas assim, eu falei igual a Kiara. Eu olhando pra trás, acho que eu tive um momento de solidão justamente nesse viés, assim, de... Eu acho que eu optei pela minha carreira e isso gerou várias questões. E quanto melhor eu fui, eu acho que mais isolada de algumas coisas eu fiquei, assim. Então eu tava refletindo aqui, é isso, graças a Deus hoje, assim, eu já me senti sozinha em muitos momentos, porque eu acho que alguma coisa conecta a gente aqui, não sei exatamente profundamente, que a gente escolheu um mercado que é muito difícil pra gente. Cada um com a sua teoria, gente, pode ir na sua terapia. Mas a gente escolheu mercados que são muito difíceis, então eu acho que e isso gera dificuldades na família. Tipo, trabalhar com nossa, minha avó era assim, não, as pessoas perguntam o que você faz, não, eu falo que você não bebe. Eu falo que você, nananã. Porque eu chegava de madrugada todo dia, quebrava o pau com meu pai milhões de vezes, porque eu chegava 3 da manhã, 4 da manhã, 3 vezes por semana. Então, assim, no final você vai sendo vista como assim, você tá muito anormal. Você tá muito fora do que esperavam. E isso é um julgamento com isolamento, E também acho que gera um pouco de inveja e raiva, porque, ela é mulher e tá conseguindo enfrentar todo mundo e tocar a vida desse jeito que ela efetivamente acredita, com todo mundo falando, né? Um dia uma pessoa virou pra mim, uma pessoa muito importante virou pra mim e falou assim, não, mas o que você vai fazer quando der errado? Eu falei, mas como assim quando der errado? Não é se der errado, é tipo, quando der errado, entendeu? Porque a minha vida era vista como uma coisa assim, uma hora vai dar errado, assim, não temos dúvida de que isso vai dar errado. E aí você vai dando cada vez mais certo. E aí, assim, as pessoas, acho que é um misto de amor e ódio, assim, que isso vai gerando, né? Mas gente, eu acho que a gente vai só nas profundidades. Eu sei isso, gente, vamos nas profundidades. Eu tinha uma terapeuta junguiana, né, que ela analisava sonho e tal. E eu sempre tive pavor de sapo, gente, pavor. Sim, eu tinha pesadelos com sapo. Eu entrava numa piscina cheia de sapos, os sapos pulavam em mim. Aí eu sonhava outro dia que tinha um sapo dourado, brilhando, que ia atrás de mim, eu fugia, eu acordava suando, assim. E aí, na interpretação, o sapo, gente, ele é prosperidade, ele é sucesso, ele é um monte de coisa boa. Então, assim, até o meu inconsciente fugia do sapo loucamente no sonho. Porque tem um preço muito alto que a gente paga com o sucesso. Alto, na família, as relações, se envolver grana, então, assim, e essa coisa de rede social, fica todo mundo achando que você tá rica. Aí outro dia um primo que não falava comigo há 50 anos, veio falar comigo, eu falei, nossa, quanto tempo! Ele depois que você ficou milionária, né? Assim, eu falava, gente, ele não fala comigo há um século, ele não sabe absolutamente nada da minha vida, nada. E aí, assim, você fala, gente, é minha família, cara. Era pra ser um lugar em que as pessoas me conhecem e não me conhecem. E aí tudo fica misturado. E é isso, gente, se dá certo, não é simples assim. E assim, não é um white people, não sou white exatamente, mas assim, não é um white people problem.
Mas tem suas dores também, de todas essas questões que surgem, sendo mulher, claro. Mas dar sucesso dá muito trabalho pra gente. Porque imagina, pelo menos assim, o que eu tinha na cabeça, eu não posso ser boa, eu tenho que ser foda. Se eu for boa, eu vou ser igual a 1000 pessoas e pra eu me destacar, os caras vão sempre ganhar de mim. Eu era sozinha no meio de, sei lá, 80 homens. De liderança só era eu mulher, falando na área de produção de cerveja, né? Na área de qualidade tinha. E se eu fosse mais ou menos, se eu fosse igual aos outros, eu nunca ia conquistar nada. Então não é questão de competição, é de você ser boa pra cacete para as pessoas poderem respeitar e valorizar. Então eu não podia diminuir o ritmo. Eu não podia dar um vacilo, porque eu sabia que se eu desse um vacilo, nenhuma outra mulher ia entrar também. Porque eu quase não entrava por causa disso. Né? Na minha entrevista, eu fui questionada várias vezes e eu discuti com o meu entrevistador, porque ele estava colocando situações, isso eu com 24 anos, sei lá, claramente porque eu era mulher. Eu discuti com ele, saí puta da entrevista e ele me contratou, não sei como. Aí ele, um ano depois, a gente trabalhando junto, que a gente brigava quase todo dia, mas assim, era saudável, tá? Eu aprendi muito com ele, ele é meu amigo hoje. Eram discussões técnicas, a gente batia, e eu era meio doida, exibida, né? Autoconfiante demais, porque eu não sabia de nada ainda e queria discutir com o cara que era fodão. E um ano depois ele me disse, tu sabe por que eu te contratei? Eu disse, não. Ele, não, porque tu bateu de frente comigo. Eu disse, como assim? Eu achava que eu nunca ia ser contratada. Ele falou, não, eu tive uma experiência péssima com outra mulher antes. Veja, tem 10 mil caras, os caras fazem um monte de merda, deixa de contratar homem? Não, aí tem uma mulher, ela faz uma merda. Eu já ouvi isso, vira e mexe. Aí teve uma que passou aqui que não deu certo, gente. Acabou. Então, eu sempre tive um peso. Eu acho que a gente falou na outra vez, eu perguntei a vocês, quando as pessoas olham a gente como referência, eu digo, vocês não sentem um peso? Eu sinto, porque no meu dia a dia, na minha vida, agora mais tranquila, né? Mas eu ficava o tempo todo sem querer dar um vacilo, trabalhar, ser muito boa, para que não houvesse a oportunidade de fechar portas, por exemplo, e de eu não conquistar as coisas que eu queria. Então era meio quase que uma obsessão pelo aquele negócio. E aí você não sabe onde começa e termina. E aí você começa a se isolar. Porque tem dia das mães que você não pode, você está dentro da fábrica. Dia dos pais você não pode, está dentro da fábrica. Deu um problema que outra pessoa pode resolver, mas você está lá vendo porque você quer garantir que o negócio saia bem. Aí você não vai no casamento de um amigo. Eu não fui. Algumas vezes. Então, assim, você tem aquelas pessoas perto de você, mas você se isola socialmente também, quando você vai querendo conquistar as coisas. Então, a gente fica tentando se provar, às vezes é pra gente mesmo que a gente consegue, e aí a gente vai se isolando. Então, e assim, eu tive uma criação na minha casa que eu podia fazer qualquer coisa. Eu não sabia dessa história que mulher não podia fazer, não. Porque lá em casa, eu era o máximo pro meu pai e pra minha mãe, eu acreditei. No começo desse papo, ninguém era sozinho. Agora todo mundo já parou pra se avaliar, todo mundo pensou... Meu Deus, eu achava que eu era aquela pessoa com 10 milhões de amigos, nunca passei por solidão. Não, você pode até ser, não, mas aí a gente avalia. Aí eu acho que era importante, todo mundo já trouxe aqui, a Carol veio com essa história de quando vai dar errado. Que era também nessa coisa de você ter que ser a mais foda das fodas e etc. E aí, se a gente for olhar para os negócios, sabe aquele negócio que foi lá e contratou a Chiara para fazer todo o processo de qualidade, pipipi, popopó, mandou a cerveja para o concurso, ganhou o concurso, mas não tem cerveja para vender, ou seja, não está preparado para dar certo. A Carol que foi lá, treinou a equipe para fazer o soft opening, faz tudo certo, e aí o negócio começa a dar tão certo que não fizeram o planejamento adequado, chegou gente, cabia na casa, mas não tinha, sei lá, comida ou bebida suficiente. Eu acho que também tem essa coisa do você não tá pronto pra dar certo mesmo. Aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 2013. Do nada, inventei com 2 amigos uma empresa de piquenique aqui no Rio de Janeiro. E foi, assim, um sucesso estrondoso, mas a gente era uma empresa informal ainda, a gente era jovem, bem idiota ainda, e acabou que uma amiga que era assessora de imprensa conseguiu pra gente, naquela época, em 2013, uma notinha no jornal físico, na revista de domingo do Globo. E aí tinha uma foto que era tipo, a revista de domingo era, sei lá, o equivalente a sair na Veja em São Paulo, sei lá, uma parada bizarra. As pessoas ainda liam o jornal de papel com força, domingo então era o jornal mais hypado. A gente saiu de lá.
No dia seguinte, o Instagram, que devia ter, sei lá, 50, 100 seguidores, tinha 2.000. Pra aquela época. Gente, eu tô falando de 13 anos atrás. E aí, na caixa de e-mail, tinha, sei lá, 100 e-mails pra responder de orçamento. A gente não tava preparado pra dar certo. A gente teve que descobrir como é que dá certo dando certo. Ou seja, trocando a roda, o pneu furado enquanto o carro tá andando. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco essa visão, a Chiara de fábrica e a Carol de repente, bar, restaurante, café, que não se preparam, fazem tudo, mas de repente não se preparam para dar certo. Enfim, o que vocês têm para falar? Quem começa? Quem pula no assunto? Não, eu tô pensando aqui, tem várias coisas nisso, assim, né, de dar certo. Acho que eu vejo gente também que vira grupo. Eu já vi história, assim, de gente que chegou em 20 casas. A hora que você chega em 20 casas, no final, assim, ou você vai ter que vender a empresa ou você vai começar a quebrar. Então você tem também esse nível de dar certo, já tá com 20 casas, e aí você tem que ceder para um fundo, sabe? Porque não... Eu acho que a gente viu várias marcas sendo vendidas também, que... Quem olha... É que também, assim, o que dá certo, né, gente? Quem olha de fora, a gente via ali, Colorado, né? Assim, aí você via as histórias, o que vendeu, o que não vendeu e tal, e o negócio tava bombando. Mas não é fácil, assim, eu acho também, o que eu vejo muito hoje, assim, existe um desgaste de uma ignorância no sentido real, todos os sentidos da palavra, da área de bar e restaurante principalmente, que as pessoas acham que é simples. Assim, não, gente, nossa, é o famoso, sou médico, quero ter um bar, aí vai lá, e assim, o BO é gigantesco. E acho que não é nem só dar certo, assim, mas acho que tem um desconhecimento muitas vezes da própria área que entrou, né, como visão profissional, visão empresarial da coisa, assim, mas acho que seja como grupo, seja faltar comida tá fácil, gente, faltar comida é o menor dos problemas no dar certo, assim, mas eu vejo muito uma questão pessoal, assim, a pessoa de repente se vê com uma demanda de tempo e de energia muito maior do que imaginava, aí ela não consegue voltar, ela fala... Sabe, parece que é igual você tá no quarto ano da faculdade, são 5, sim, sabe? Você fala, gente, e agora? O que eu faço? Vou terminar, né? Termino, paro. Então, mas aí gera uma frustração, você tá num negócio que tem sucesso, e o que dá certo? O famoso, o que dá certo? Dá certo é dar dinheiro? Dá certo é ser reconhecido? Dá certo é ganhar prêmio internacional? Eu acho também que cada um tá tendo um foco em dar certo. Principalmente nessa área, assim, saiu essa semana, o prêmio Michelin e tal. Tem gente que o sonho da vida é esse, tem gente que tá quebrado, tá deficitário, mas ganhou uma estrela, tá, tipo, maravilhoso, isso é suficiente, tá? Eu tô dando exemplo, tá? Não sei dizer quem tá deficitário. Sim. Não levem ao pé da letra. Não, que depois. Mas, assim, acho que cada um tem um dar certo, assim. Tem gente que quer provar pra família que consegue fazer um negócio dar certo. E aí, a hora que sai no jornal, significa que deu certo. Aí o outro tá só mirando dinheiro. Uhum. Enquanto isso aqui não der muito dinheiro, não ficar rico, dane-se o prêmio, o que eu quero é ganhar dinheiro. Então, acho também, muitas vezes as pessoas nem sabem o que é pra elas o sucesso. A definição de sucesso, ela é subjetiva. Sim. Né? Então, acho que tem esse ponto também. Tem muita coisa. Eu acho, assim, que, primeiro, que a gente tem que... O que a gente tem que entender, as pessoas têm que entender, isso, sucesso pessoal, pessoa física ou pessoa jurídica ou empresa, é que a rota ela pode ser recalculada, né? Então, por mais que você tenha tido um planejamento, porque tem gente que não se planejou e aí deu certo, não sabe o que fazer, e para mim isso é um problema bom, porque tem problema ruim, mas isso é um problema bom, né? Então, você recalcula a rota para poder conseguir atender, um negócio piquenique lá de Ludmilla. Mas a gente tem que entender também a hora de parar, de mudar. Eu cheguei em 20 casas, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar crescendo ou não? É saber recalcular essa rota e, de repente, o sucesso vira outra coisa, né? Falando de pessoas, às vezes a gente se apega muito a cargos, a empresas que a gente quer trabalhar e às vezes você é muito mais feliz e o que é sucesso para você? O que é dar certo para você? É conseguir chegar naquele cargo ou é ter uma qualidade de vida melhor? Talvez ganhe um pouco menos, mas você consegue não viver na solidão, né? Ser mais presente na vida das pessoas. O que é? Isso varia e não tem certo e errado. Sucesso, eu acho que o principal é o que é importante para você como ter sucesso e não para o outro. Então, se para você, a sua empresa ser uma empresa de sucesso, é uma empresa que ganha medalha no concurso, ótimo, trabalhe para isso, né? Agora, o que eu acho foda é você se acabar inteiro para conseguir lá a estrela da Michelin, a que custo?
Então, assim, tem que pesar se aquilo que você desejava tanto realmente vale a pena. Vale para provar o quê? Para quem? Para você mesmo ou para outra pessoa? Ou para as outras pessoas? O que é mais importante? Então, esse negócio de sucesso é muito relativo. Eu agora tô bem tranquila com as minhas coisas, tô nem aí. Não, eu só ia complementar que assim, a gente foi profissional autônoma também. É diferente, porque o que eu sempre falei, assim, a gente muda, a empresa muda. Então, assim, a sua fala, que eu até estava aqui, te interrompi de certa forma, porque é isso, no final a gente tem um outro olhar, porque a gente muda. Eu mudei, assim, de idade e tal, essa coisa de exposição. Eu nunca tive tão low profile na minha vida, eu nunca tive tão em off, eu não quero ir em evento, eu não quero ir em nada. É completamente o oposto do que eu vivia 20 anos atrás, assim. E aí eu acho que a gente é mais fácil de mudar. Mas uma empresa, às vezes não tem. Às vezes você passa a gestão, você vende, você faz outra coisa. Mas eu acho que a gente, essa mudança é muito mais ligeira, assim. Porque, ainda mais a gente tá aqui conectada com a gente mesma e tal. E eu acho que... E tem gente... E aí deixa o olhar de fora também, né? Esses dias alguém me falou assim, nossa, tá sumida, né? E tem gente que acha que você tá, tipo, em baixa. Eu falei, gente, quanto mais sumida eu tiver, mais em alta eu estarei. Você pode ter certeza. Tô trabalhando, não tenho tempo. Eu já me livrei da síndrome da blogueira pra achar que a gente precisa disso pra vender nosso trabalho. Então, acho que tem olhar de quem olha. Assim, você tem que conseguir viver sem apesar do julgamento de quem olha e fala, nossa, tava aí bombando, até outro dia tava em tudo quanto é lugar, agora sumiu. Assim, tá em paz. É que tem essa coisa que a gente, pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, que a gente falou bem no comecinho dessa hiperconexão, hoje as pessoas estão confundindo sei lá, eu de vez em quando eu faço a louca, pego a mão do telefone e ligo pras pessoas no dia do aniversário. Apesar de ser quase um insulto, porque ninguém quer atender ligação. Quase invasivo. Mas para pra pensar, depois que inventaram o Orkut, lá pelos anos, sei lá, 2001, 2002, e que todo mundo mandava depoimento, que inventaram essa parada de fazer homenagem a aniversário, virou... E aí o grupo de WhatsApp agora é um negócio enlouquecedor. A pessoa dá parabéns, uma pessoa dá parabéns e os outros copiam e colam, e você fica o dia inteiro drenando a sua bateria com a mesma mensagem de WhatsApp. Então eu acho que se meter a mão no telefone e falar, Carol, feliz aniversário, desejo que você seja muito feliz. Kiara, cara, você foi uma pessoa incrível, assim assada, eu desejo que seu próximo ano... Gente, pode ser antiquado, é como os maias e os incas faziam, mas, cara, é uma demonstração de que eu lembrei. E eu não vou lembrar do aniversário de todo mundo, porque quem começou a lembrar dos aniversários foi o Facebook. No minuto que ele te avisar... E agora não tem mais. E aí, por exemplo, agora se você não... A gente anota, a gente tem um calendário de papel na nossa geladeira com os aniversários das pessoas mais próximas. Essas pessoas, talvez eu mandarei mensagem apenas para elas, ou algumas eu ligarei, mas a gente tá com a falsa impressão de que estamos muito próximos, porque estamos ali, somos amigos no Instagram, ou, poxa, Carol, você não apareceu mais no story pra mim, você não tá fazendo nada? Isso não é conexão. Isso não é conexão, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa toda e as pessoas ficam medindo o sucesso, medindo o dar certo, para aquilo que elas estão vendo na rede social, e aquilo ali é só um voal, né? Aquilo ali é só um... Tô lascada, então. Eu sempre pergunto, falo, gente, como que você tá fora do Instagram? Eu falei, fora do Instagram, como tá a sua vida? Porque eu sei que não é o que tá ali. O meu só tem foto de carnaval, minha gente. Ou seja, a gente sabe que no carnaval você tá muito on no carnaval e no resto você tá muito on no trabalho. Mas, enfim, eu acho que a gente aqui debateu temas que são absolutamente profundos e que eu acho que certamente a gente deixou muita gente com a pulga atrás da orelha pra se pensar. Porque se a gente pensou muito durante esse papo, mudou de ideia, descobriu que estava solitário em alguns momentos, e que mudou, e que reviu rota, imagina as pessoas que estão ouvindo a gente. Então eu espero que o programa tenha sido tão elucidativo para quem nos ouve quanto foi pra gente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de Kiara e Carol comigo aqui na bancada. Esperamos na próxima estar com a formação completa. Vocês gostariam de mandar algum recado a mais? Depois de tantas mensagens de felicitação que eu sei que vocês estão recebendo de várias pessoas, vocês querem dividir alguma coisa? Gente, a gente tá muito feliz, gente. Muito feliz. A Lud fica compartilhando no grupo, assim, as opiniões e tal. A gente tá muito feliz. A gente se sente honrada e é um privilégio em tempos de todo mundo correndo, alguém parar pra te ouvir. Acho que é igual parar pra dar parabéns, assim. Exatamente. E a gente garante nosso comprometimento aqui pra continuar entregando pra você. Estamos aqui. É muito bom ver as mensagens, o pessoal gostando do nosso papo super despretensioso e sincero, honesto, eu acho, né? Eu acho que eu nunca falei tanta coisa assim.
pessoal, inclusive. Gravando, né? Mas, pelo amor de Deus, façam o teste e façam terapia, minha gente, por favor. Boa. Gente, é isso. Então, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de assunto, pauta e etc. Manda pra gente lá nas redes sociais ou então no contato @surradilúpulo.com.br. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.